Olá, turma. Aqui quem fala é a professora de Geografia, a professora Cruzinha Oliveira, certo? E eu venho aqui trazer essa videoaula a vocês para contribuir no estudo de vocês. Eu espero que todos assistam. Caso tenham dúvida, pode estar me perguntando, tá bom? Vocês receberam um roteiro. Foi isso, quem já foi entregar as provas ia receber um roteiro, tá bom? Depois eu vou estar postando também no grupo. Certo? Estudar nesse mês, começando dessa semana até a última semana de junho, o Conhecendo o Planeta Terra. Nós vamos conhecer um pouco da Terra, a origem dela, a diferença entre tempo geológico e tempo histórico, que a gente começou a falar na sala, e agora eu vou enfatizar melhor, e as formas e os movimentos, né, da Terra, tá bom? Nessa aula a gente vai aprender isso, que já é o conteúdo todo. Então, eu vou deixar aqui a videoaula e vocês vão estar estudando, tanto pelo material que eu enviei, que tem um resumo. Por quê? Porque nesse período de aulas remotas, nesse período de isolamento social, nós não vamos utilizar o livro didático, porque nosso livro ele é pobre, né, em material. Nós vamos estar utilizando esses recursos, né, esses resumos, que eu vou estar sempre enviando e vocês recebem junto com a atividade. Então, na quinta-feira, toda quinta-feira à noite, assim como o horário da nossa aula, eu estou disponível a vocês para estar tirando as dúvidas, certo? Nessa semana eu vou colocar essa videoaula. Na próxima semana eu vou estar tirando as dúvidas, caso surjam. E na terceira semana nós vamos estar corrigindo a atividade que vocês receberem. Então eu peço que quando vocês responderem, vocês me enviem, né, pelo WhatsApp mesmo, as fotos, e nós vamos estar fazendo a correção. É importante todos responderem, porque não existe correção com algo que não está feito, viu? Então, eu peço que todos respondam, e para isso eu peço que vocês me enviem a foto para me estar controlando a questão da avaliação qualitativa, certo? Para iniciar, eu trouxe aqui uma frase para vocês, de um grande geógrafo, um grande contribuidor da geografia, Milton Santos. E ele diz o quê? Que o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que podemos efetivamente existir. Ou seja, o homem, ele contribui, né, para esse futuro existência, né, que ele faz suas modificações a partir do que ele acha que necessita, tá bom? Então, vamos lá começar o conteúdo. Nesse primeiro momento, eu apresento a vocês as esferas terrestres. Temos aí, ó, a atmosfera, litosfera, hidrosfera, e a junção delas vai também chamado de esfera. Lembrando que esse nome aí, ecosfera, não é tão comum, é mais comum mesmo a biosfera, tá certo? Então, é fundamental a gente conhecer, identificar essas esferas terrestres, né, que são esferas que compõem o nosso planeta, que são de fundamental importância para a nossa existência. Sem elas a gente não sobreviveria, tá bom? Então a primeira que eu apresento a vocês, essa de azul mais forte, a litosfera, tá certo? Que é uma esfera que é composta por rochas e solos, tá bom? E sendo assim, já que ela é composta de rochas e solos, ela é fundamental para a nossa sustentação e assim poder estabelecer na superfície terrestre. Por isso que elas são chamadas de esferas terrestres, certo? A próxima, essa de azul mais claro, nós temos aí a atmosfera, tá bom? A atmosfera, que é uma esfera onde estão compostos gases. Que gases são esses? Gases da vida, da nossa existência, como por exemplo o oxigênio. Também não vivemos sem o oxigênio, né? E a próxima que eu apresento, a próxima esfera é a hidrosfera, que é essa de amarelo, certo? A hidrosfera é uma esfera terrestre que é composta pelas águas, também de extrema importância para a nossa sobrevivência. Então, deu para perceber aí, né?
sem nenhuma dessas esferas a gente não sobrevive. A junção delas vai formar quem? A biosfera, que é, né, uma camada chamada aí a camada da vida. Sem elas nós não vivemos, tá bom? Então, aí a gente falou sobre as esferas terrestres. Nesse próximo slide a gente vai ver a origem da Terra, né, que tem algumas teorias que foram aceitas e outras não, para explicar a origem da Terra. A primeira teoria que eu apresento a vocês é a Big Bang, né, que é chamado de grande explosão. Né, a Big Bang é no inglês, no português significa grande explosão. Essa teoria aí, ela foi a mais aceita. Por quê? Porque ela provou que a partir dela formaria os planetas, né? Os 8 planetas que a gente tem. O que a gente está estudando agora é a Terra, o nosso planeta. E também as galáxias, certo? Temos aí o tempo geológico e o tempo histórico, que deu para a gente ver que eles são diferentes. Então, para pensando assim, né, pensando nisso, a gente precisa, né, no período de formação da Terra, entender o que é o tempo geológico e o tempo histórico, certo? O tempo geológico é o período relacionado antes dos ancestrais do homem, é o que vem antes do surgimento do homem. E o histórico já é o período relacionado a partir dos ancestrais do homem, é a partir do surgimento do homem, certo? Hoje, né, atualmente a gente tem um outro período, ele não é tão falado, mas ele é o período que a gente vive, que é o antropoceno, certo? É o período em que o ser humano ele modifica as coisas, né, de acordo com a sua necessidade, até mesmo, né, esbanjando o meio ambiente sem necessidade, tá bom? Esse período aí, ele foi estabelecido desde a Revolução Industrial, lá do século XVIII, onde o ser humano ele passou a modificar constantemente o meio em que ele vive. A partir desse período, né, o antropoceno, passamos a poluir bastante, a produzir mais lixo em grande escala e também interferir na sociedade em que vivemos. Ou seja, muitas vezes o homem ele não pensa nos desastres ambientais que ele está provocando, né? Ele pensa só em produzir, em só satisfazer as suas vontades, certo? Aí nós vou apresentar a vocês as outras teorias, né? Além da Big Bang, vou apresentar a vocês a geocêntrica, também chamada de geocentrista, e a heliocêntrica, que também é chamada, né, de heliocentrista. Como é que funciona a geocêntrica? A Terra, ela ia funcionar como centro do universo, né? Ela ia estar no centro, né? A Terra aí na teoria geocêntrica, e consequentemente os demais astros, inclusive o Sol, ele girava em torno da Terra. Essa teoria ela foi proposta aí pelos estudiosos Aristóteles, né, e pelo Ptolomeu. Ela não foi aceita. Por que ela não foi aceita? Porque surgiu a heliocêntrica, né, para rebater as informações da geocêntrica. E a heliocêntrica defendia o quê? Que o Sol era como já era diferente a seu redor. Quem criou nessa teoria foi Copérnico, né, e Galileu Galilei, certo? Ela também não foi a mais aceita. A gente viu aí que a mais aceita foi a teoria do Big Bang, né, que significa uma grande explosão. No próximo aí, a slide, a gente tem a forma e os movimentos da Terra. A forma da Terra, gente, como a gente pode perceber nessa imagem, o formato dela é em formato de geoide. Alguns, né, nos alguns livros aparece a forma esférica, porque é a forma que a gente pode concluir a partir desse geoide, certo? Então, a Terra ela possui essa forma aí. Que forma é essa? Vocês poderiam estar me fazendo essa pergunta. Vocês podem também
imaginar o quê? Que essa forma aí, ela tem esse formato aí de geóide, de esférica, para melhor, né, caracterizar, né, a sua dinâmica, certo? Os seus movimentos. Por isso que é importante a gente entender primeiro a forma para depois estudar os movimentos da Terra. Então, ela possui os polos achatados e com algumas deformações, ou seja, algumas falhas. Os polos, eles vão estar, né, achatados, eles não vão estar com a mesma informação do que, por exemplo, no centro, viu? Então, depois que a gente conheceu aí a forma, a gente vê os movimentos da Terra, que são dois, tem vários, esses aqui são os mais importantes. Que é o movimento de translação, certo? O movimento de rotação é aquele movimento onde a Terra faz em torno de si mesma e dura aproximadamente, né, 24 horas, não é isso? Ou seja, para ser mais preciso, dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É realizado no sentido oeste-leste, certo? Em torno de seu próprio eixo, que origina aí os dias e as noites. Vocês poderiam estar me perguntando, porque sempre tem aquela pergunta, né, da seguinte forma: por que quando o dia no Japão, no Brasil, é noite, ou vice-versa? O que será que acontece para existir essa mudança drástica? Vocês já se imaginaram? Entre dia e noite numa localidade? Ou porque quando aqui é verão, né, no hemisfério sul, é inverno, por exemplo, no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, que origina isso? Vocês já se perguntaram? Então, a explicação é justamente por conta do movimento de rotação, que uma parte, né, está iluminada e a outra está escura, não é isso? O movimento de translação é aquele movimento em torno do Sol, onde leva aproximadamente 365 dias, né? Ou seja, o ano, 365 dias e 6 horas, que nos anos bissextos vai ser 366 dias, para completar o seu movimento. Eles originam as estações do ano, né? E aí, por quê? Que tem eles originam as estações do ano e não os dias e a noite? Porque a Terra ela possui uma inclinação, certo? Ao redor de sua órbita, que é o Sol. Logo, a Terra ela recebe mais luminosidade em um hemisfério do que no outro. Isso quando for verão e inverno. E a gente pode ver que tem dois termos que vai caracterizar essa parte, né, das estações do ano, que é o equinócio e o solstício, certo? O solstício, ele vai, os dias e as noites eles vão ser diferentes devido ao movimento de rotação e acontece o verão e o inverno, as estações do ano. O equinócio, os dias e as noites são iguais, as estações que ocorrem o outono e a primavera, e o movimento aí que é destacado é o movimento de translação, certo? No solstício é importante, como tem as diferenças do dia e da noite, é por isso que surge o horário de verão, tá bom? É importante a gente enfatizar. Esse horário de verão, ele surge para justamente economizar energia, né, no mundo. Aí os lugares que adotam fazem isso, tá bom? Então, a gente conclui a nossa explicação, tá bom? E caso tenham dúvida, me pergunte, estude o material, tá certo? E tentem fazer as questões. Eu deixo aqui o meu abraço, né?